Boa noite, Pai, seja convosco. Sejam todos bem-vindos à nossa live de missões, aonde Deus tem reservado um momento maravilhoso. Você aí na sua casa, nós aqui, para estarmos compartilhando, firmando esse nosso compromisso a respeito da mensagem missionária. E nós temos como tema, geração que faz a diferença. E aqui nós temos duas pessoas que têm feito grande diferença nessa geração, e nós iremos estar aprendendo um pouco mais a palavra, experiências pessoais, aquilo que venha nos fortalecer e nos firmar acerca de missões desses tempos. Boa noite, que a paz seja convosco. Eu sou a missionária Cristiane e agradeço pelo convite, né? É muito importante nós hoje, como cristãos, fazer a diferença, né? Todos nós, como cristãos, fazer a diferença nessa geração. E eu quero te convidar nesta noite a criar uma expectativa da parte de Deus, da parte dos céus, sobre esta live, sobre aquilo que o Senhor quer falar com você nesta noite. E eu convido você para abrir o seu coração para receber aquilo que Deus quer falar contigo. Amém? Amém. Boa noite a todos. Pai seja convosco. Desde já, sejam todos bem-vindos, né? Desde já quero agradecer a você que está se conectando com a gente, tá? Os que não me conhecem, eu me chamo Alisson, tá? Nós fazemos parte aqui dessa turma de missionários e com um único dever e um só propósito, que é ganhar almas para Jesus. Através da palavra de Deus, nós cremos que vidas são curadas, restauradas e principalmente salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, se você também compartilha desta mesma fé, compartilhe também esta live para que mais vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Está com segmento? Amém. Então, convido a você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor, vamos invocar o nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus e amado Pai Celestial, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, eu te dou graças, Pai, por Tua misericórdia, pelo Teu favor, por Sua bondade e justiça, pelo Seu infinito amor, meu Deus, para com as nossas vidas, Pai. Quero Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Pedir Tua direção nesta noite, Pai, neste momento. Que nada aqui, meu Deus, venha acontecer, Pai, pela carne, mas que tudo venha ser direcionado pelo Teu Espírito, ó Deus. Que esta vida, Pai, que esta pessoa que está aí do outro lado, meu Deus, ouvindo esta live, ouvindo esta oração, que ela seja agora tocada, Pai. Que ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que ela seja tocada, meu Deus, por Tua mão poderosa, Pai. E o medo, o pavor, a angústia que está envolvendo esta casa, esta família, esta pessoa, que bata em retirada agora no nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor, através dos Teus louvores e através da Tua maravilhosa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos declarar que nós estamos seguros nos braços do Pai. Aleluia. Chame o Espírito Santo para perto de você, meu irmão. Não deixe que seja só mais uma live. Não deixe que seja somente mais uma noite, mais uma vez. Não. Mas faça isso como se fosse a tua última vez. Assim como aquele cego de Jericó, ele gritou desesperadamente por Jesus. Clame por ele aí agora.
Clame pelo Senhor agora. Aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Declare: se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Aleluia. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Diga: eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Oh, Senhor, é o teu amor que nos guarda, é o teu amor que nos salva. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é
meu descanso. Oh, oh, oh. Sinta a presença do Senhor aí perto de você, meu amado. Sinta a presença do Espírito Santo te renovando, te fortalecendo agora. Receba o renovo. Receba o renovo. Seja fortalecido agora pela força, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome. Vamos declarar, amados, com uma só voz, nós queremos estar mais perto de Deus, mais perto do Senhor. Não permita que o inimigo coloque, ele plante, venha plantar a semente do medo, da angústia na tua vida. Mas deixe a palavra, deixe o Espírito Santo agir, amados. Não seja você impactado por notícias ruins, mas creia na palavra do Senhor, que este mês é o mês de boas notícias, que este mês é o mês de boas notícias, e o Senhor, Ele vai trazer boas notícias para a tua vida no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bem devagarzinho. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, eu irei morar. Então me alegrarei perto de
perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Oh, papai, nós queremos estar mais perto de ti, Senhor. Mais perto, Pai, do teu colinho. Mais perto, Pai, dos teus braços. Porque na tua presença, Deus, que nós nos sentimos revigorados, fortalecidos e protegidos, ó Pai, de toda a maldade que rodeia este mundo, Senhor. Meu Deus, nós estamos vendo, Pai, que o amor de muitos está se esfriando, ó Deus. Mas nós cremos, Pai, nós depositamos a nossa fé no Senhor. E nós esperamos em Ti, ó Deus. Nós esperamos em Ti, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus Amém. seja louvado neste lugar, amém. A presença de Deus, ela é forte, ela é notória aqui. Aleluia. E no nome de Jesus, ela sim está invadindo a tua casa, o teu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha abrir todo o nosso entendimento, a nossa mente, para que a gente venha mergulhar nessa mensagem missionária, que o Senhor venha transformar o nosso coração a respeito desse tema, geração que faz a diferença. E eu quero iniciar fazendo a leitura de um versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aqui Paulo, ele deixa bem claro, né? Ele vivia em um contexto onde a perseguição era bastante intensa, bastante severa, e ele fez questão de dizer: esse evangelho pelo qual todos estão perseguindo, eu não tenho vergonha dele, eu não tenho que me envergonhar dele, porque eu sei que ele é o poder de Deus para salvação. Então, quando nós compartilhamos a respeito da palavra de Deus, é porque nós cremos que aquilo que está sendo anunciado tem um poder para salvar. E essa salvação, ela é algo que nos dá a oportunidade de uma morada com Deus, uma oportunidade de uma eternidade com Deus. Então, se eu sei dessa verdade libertadora, então a minha missão é compartilhar dessa verdade. E uma geração que faz a diferença é uma geração que crê no Evangelho e crê que essa salvação não é apenas para si, mas também para alcançar outras vidas. E tudo se inicia quando o nosso coração ele arde por missões, não é, Alice? Isso tudo iniciou quando o nosso pastor, o pastor Luiz, ele deu o pontapé inicial para que essa capacitação, há muitos anos atrás, lá no Imersão, na cidade de Piripiri, no interior do Piauí, onde essa mensagem surgiu e ardeu no nosso coração, coisa que nem sabíamos o que era, mas que o Senhor nos pegou de jeito e falou a respeito disso ao nosso coração. É verdade. Eu costumo dizer, missionário, que em todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, que nós, nesse tempo, somos mais que privilegiados, porque Deus ele está nos dando a oportunidade, primeiro, de conhecer pessoas que amam e honram a sua obra. E uma dessas pessoas é o nosso ilustríssimo reverendo Luiz Nunes, com a sua esposa missionária Rosélia, né? Esse casal que eu tive o privilégio de acompanhar um pouco da história deles, e através deles nós fomos incendiados, nossa paixão, nosso amor, nossa paixão por cuidar de vidas e trabalhar na obra, né? Foi através deles, porque é um casal que tem se doado, né? Desde o início de sua história, deixando tudo para trás, e até os dias de hoje, investindo em obras, investindo em vidas, né? Como você acabou de mencionar, como a gente estava falando aqui antes de iniciar a live, em relação ao que eu vinha pensando hoje o dia todo, né? O Senhor, ele tem cuidado de uma forma diferente, né? Porque Ele não tem deixado esse amor esfriar, né? O trabalho no Mafrense, o trabalho no hospital, no Mocambinho, com os drogados, né? E
a imersão que você mesmo falou lá em Piripiri, e até os dias de hoje, né, o Senhor ele não tem deixado esse amor se apagar, não é verdade? O lindo, Adson, é que vocês foram os primeiros, né, a ir para o imersão lá em Piripiri, e logo após o pastor Luiz trouxe essa visão para cá, né? Logo após eu também fui alcançada, né? Por esse amor, né? Por esse amor missionário. E aí eu participei dessa imersão juntamente com a missionária Eline pela segunda vez, né? Participou. E aí a gente conheceu os projetos e fomos convidadas, né, a fazer um curso missionário, né? Foi, no caso, ela fez lá no Pará e eu fiz em Goiás. E Deus é tão tremendo que quando eu me converti, né, na minha conversão, uma outra pastora de uma outra denominação me evangelizava no lugar onde eu trabalhava, né, na época. E ela usava, eu lembro muito bem, Deus me trouxe a memória depois, anos depois, que ela me evangelizava através do livro Sem Palavras. E aí, às vezes a gente ficava lá sentado, todo mundo tinha clientes, e a gente ficava sentado, e ela, vem aqui, eu vou te mostrar algo, né? E aí ela foi e começou a me evangelizar através do livro Sem Palavras, que é um livro de cores, né? Que a gente trabalha com quem trabalha com crianças, usa esse tipo de evangelismo. E depois, anos depois, quando eu estava no treinamento, eu conheci de novo o livro Sem Palavras, né? Pela segunda vez. Deus me trouxe a memória que Ele usou isso para que eu conhecesse Ele, e anos depois eu comecei a trabalhar também, levando o amor de Deus às crianças, com o livro que eu fui evangelizada, depois eu também comecei a evangelizar. Foi muito tremendo. Isso é muito interessante, porque a gente fala de algo que primeiro nos impactou, né? Jesus, ele nos alcançou porque falamos de missões, falamos desse evangelho, porque primeiro nós fomos alcançados, porque esse amor nos constrangeu de tal forma, de tal maneira que chega a transbordar, né? A Bíblia fala que uma lâmpada, uma cadeia não se pode se esconder, ela tem que iluminar e transbordar desse amor. Então, a geração que faz a diferença é aquela que crê que isso lhe transformou e que é necessário também vidas serem transformadas. Porque quando nós falamos de campo missionário, é todo aquele que precisa ser alcançado. Sim. É aquele nosso vizinho, é aquele nosso parente que ainda não tem entendimento da palavra de Deus. E a nossa posição é estar firmes em anunciar esse evangelho. É como Paulo falou, eu não vou me envergonhar, eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou pregar. E é isso que nós devemos fazer. E Deus, ele nos dá estratégias, né, para que viemos alcançar essas pessoas. E dentro dessas estratégias, Deus, ele dá inúmeros projetos de diversas formas, né? Isso sendo o projeto que você executa. Você falou do projeto. Antes de entrar no assunto do projeto, voltando aqui àquela linha do tempo, né, que nós estávamos conversando, interessante é que hoje ele é pastor no Parque Brasil, pastor Edinaldo. A gente, como nós somos ex-usuários, a gente sempre teve esse chamado, eu digo assim, né, classifico assim, por cuidar, por, através da palavra, tentar levar a pessoa a se libertar desta maldição, deste demônio que é o vício, né? E por muito tempo a gente fez esse trabalho ali no hospital, e com o passar do tempo nós fomos para esses treinamentos, e hoje, graças a Deus, nós temos esse projeto do Bom Samaritano, né? Que é ali no Vila Vida, e eu participo de um grupo lá da primeira turma que saiu, e eu fico até emocionado quando eu vejo eles, o testemunho deles, né? Porque eles falam que eles, assim, realmente eles reconhecem que perderam tempo sendo deixados ser usados pelo inimigo, né? Porque ao que muitas pessoas pensam, que a pessoa que é usuário de drogas acha que é porque é uma química. Não, ali é um demônio que age na vida da pessoa, né? E as pessoas contestam isso, alguns estudiosos contestam isso, mas biblicamente é incontestável,
né? Isso na vida da pessoa é incontestável. E muitas pessoas foram curadas, tratadas e libertas somente pela palavra de Deus, né? Somente pela palavra de Deus, somente pelo amor de Deus. E é algo até para a irmã comentar que eu falei de geração, né? E assim, eu fico até um pouco preocupado porque essa geração de hoje, ela tem um grande problema, sabe? Pode até parecer meio que contraditório, mas a facilidade com que se encontram as coisas é um entrave muito grande para o processo, para que ela venha a participar de um processo certo, não é verdade? Porque a pessoa hoje ela quer conquistar alguma coisa, quer ter alguma coisa, mas sabe que aquele caminho é mais fácil, então ela vai desviar por aquele caminho, não é verdade? Verdade. E hoje a gente tem visto que até nós, como os cristãos, né, jovens também, como tem sido difícil, né, essa geração. O tema hoje é a geração que faz diferença, mas como tem sido difícil fazer a diferença nessa geração, né? Uma geração onde tudo está tão fácil para as pessoas, né? Você tem aí as redes sociais como entretenimento e tantos outros entretenimentos, né? Onde você fica mais difícil de ter intimidade com Deus, de ter essa vida de comunhão com Deus. E eu acredito que quando você me passou esse tema, que é a geração que faz a diferença, eu acredito que o pilar principal é você ter compromisso com Deus, né? Com certeza. A partir do momento que você vai... Como que eu vou fazer a geração? Se você fosse me perguntar, Cristiane, como é que eu posso fazer diferença na minha geração hoje? Tendo compromisso com Deus. Porque sem compromisso nós não temos como fazer diferença, né? Nós vemos que hoje é tão fácil, tudo está tão fácil, né? Para justamente a gente não ter esse compromisso com Deus. A gente ter é tão fácil hoje você ter ser o centro, né? Hoje está muito fácil você ser o centro, onde Jesus precisa ser o centro da nossa vida. É verdade. Não é verdade? A gente vê essa geração hoje de pregadores, de missionários, os holofotes ali direto em cima. E na verdade, a gente lendo a palavra a fundo, a gente vê que Jesus, ele era dos bastidores. Sim. Ele era dos bastidores. Eu lembro da conversa que a senhora teve com sua irmã anteontem, né? Da live anteontem. Muito e achei bem interessante quando ela disse assim, que não era somente eu aceitar Jesus, mas eu tinha que perseverar naquele caminho. Sim. Né? É um dos passos, é o caso, né? do processo, exatamente. Perseverar, verdade. E eu acho muito interessante, porque Deus me deu essa mensagem hoje, né, para trazer aqui, para a gente compartilhar sobre Daniel e seus amigos, né, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles estavam em um lugar onde tudo, né, estava dizendo para que eles fizessem o errado, mas eles escolheram o quê? Perseverar, eles escolheram ter compromisso com Deus, né, onde eles estavam o quê? O rei, primeiro que quando eles chegaram lá para ser servos, né, eles ficaram lá em confinamento, para poder ter as iguarias, né, se alimentar, para depois se apresentar para o rei. E aí eles já escolheram ali, Daniel e seus amigos já escolheram ali, não se corromper com aquilo. E isso é muito forte hoje na nossa geração, a gente não se corromper, né, com o que o mundo está nos oferecendo. Porque é muito fácil, as coisas hoje estão muito fáceis. E a nossa geração hoje, missionária, é muito triste, porque a nossa geração hoje, ela é uma geração micro-ondas, né? Porque é uma geração que pede, mas já quer agora, então a gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar, né? A gente pede a Deus, e frustra quando Deus não dá aquilo logo. Não, eu já quero logo, Deus me deu, então eu me frustro. Então isso é muito triste, e a gente aprende isso com esses jovens, que eles perseveraram, né? Eles escolheram ter compromisso com Deus, escolheram não se corromper com aquilo que o rei estava oferecendo, né? Isso é muito lindo, eu acho muito interessante. Só fazendo uma colocação em cima do que você falou, nesse grupo lá do pessoal que a gente dessa primeira turma que saiu da clínica, é interessante que eles falam hoje, principalmente acredito que ela está assistindo a gente, a irmã Laina, né?
é a psicóloga lá do grupo. Todo mundo que está com problema, irmã lá, e ela vai lá, ô filho, é assim, né? E a gente vê a luta deles, né? A luta deles, por mais que eles, eu acredito que todos eles aceitaram Jesus e a maioria se batizou, né? Mas a gente vê a luta deles, o esforço deles. Irmão, hoje eu tive uma vontade tão grande de fumar um cigarro, hoje eu tive vontade de fumar maconha. Irmão, eu não consegui só deixar ir na maconha. Sim, e a fraqueza é normal, né? E isso é um processo. Sim. Né? Isso é um processo. Nos dias de hoje, é um processo. A gente vê a pessoa tentando se libertar disso, né? Através da palavra de Deus, e uma arma muito poderosa que ela vai ter, que infelizmente não tem nesses últimos dias, é a própria família. Que vira as costas e não tem com quem contar, né? E é por isso que nós batemos forte lá na clínica com a palavra, porque a própria palavra de Deus diz que mesmo que o teu pai e tua mãe te abandone, mas o teu Deus não te abandonará, né? O amor dele é o que nos reveste, é o que nos fortalece, é o que nos dá esperança, como diz a palavra, é o que nos dá esperança de dias melhores, não é verdade? E é interessante, né? Tudo aquilo que está aqui surgindo, né? Surgiu uma indagação nova, né? Como é que faz ser a diferença nessa geração que é tão diferente, né? Mas a diferença que estamos percebendo não é aquela diferença do evangelho, mas se acomodar. Então, e a Bíblia fala que o reino de Deus ele é alcançado com força, né? Então, não é o caminho largo, não é aquilo que vai me favorecer, aquilo que é mais fácil, o caminho mais fácil, não. Mas é eu perseverar no reino de Deus, e eu preciso compreender qual é a linguagem do reino de Deus. Verdade. Eu preciso compreender qual é o curso que Deus quer que eu venha vivenciar, para que eu venha ser essa geração diferente, né? Como Daniel e ali os seus amigos, eles negaram viver daquela maneira. Então, nós precisamos viver como o mundo quer, né? O mundo quer os holofotes, o mundo quer que sejamos os melhores, que sejamos o centro. Mas aqui na nossa conversa surgiu a questão de que Jesus, ele é o centro, né? Então, é ele que deve resplandecer em nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque é ele que deve reinar. Se nós estamos em uma clínica de reabilitação, é porque queremos que Jesus reine na vida daquelas pessoas, né? E o que eu acho interessante é que quando vemos a vida dos apóstolos, ali do como eles viviam, se a gente for analisar o evangelho que eles pregavam, era Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou. Sim. Né? Era esse evangelho mostrando Cristo como centro, e nós precisamos ser assim e entender que precisamos ser a diferença através dele sendo o centro nas nossas vidas. E o lindo é que esses jovens, eles permaneceram em Deus, eles tiveram compromisso com Deus e fizeram a diferença onde eles estavam, né? Porque depois o rei, que é algo assim como se fosse o presidente, né? O rei adorava outros deuses e ele reconheceu, né, o Deus deles. Ou seja, eles colocavam Deus acima de tudo, né? E isso é muito interessante. Verdade. É interessante também a gente notar que eles abdicaram, né, das iguarias do rei, né? E hoje a gente vê o contrário, né? A gente vê muitas pessoas querendo encaixar coisas que veem no mundo, tentando encaixar dentro da casa do Senhor, né? Ah, mas é uma nova obra, é algo novo, né? é estratégia, exatamente, estratégias. A minha humilde visão, particularmente, eu não vejo assim, né? Porque Paulo, nas suas cartas, ele diz que sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, na verdade. Então, para eu pegar algo que está lá fora, eu tenho que me basear em alguém. Então, quem é esse alguém que eu estou me baseando? Eu tenho que ter uma referência, eu tenho que ter uma pessoa, eu tenho que ter um líder como referência. Hoje eu coloquei eu estava mexendo, lendo a palavra, e depois eu fui mexendo em umas fotos minhas, e achei uma foto com o meu pastor, né? Ele me dando um abraço, e aquela foto falou muito comigo. Não tinha nenhuma legenda, não tinha nada naquela foto, mas
me veio no meu coração a frase: a melhor coisa que você faz na sua vida depois de aceitar Jesus é obedecer aos seus pais. Porque os pais é um princípio divino. E os pais, Deus, Ele dá sabedoria para que os pais conduzam os seus filhos no caminho correto. Por mais que seja doloroso, por mais que seja árduo, por mais que seja difícil, e na maioria das vezes dificultoso. Por quê? Porque nós vamos abrir mão de muitas coisas, né? Quando jovens, quando adolescente e quando jovens, para que mais na frente a gente venha entender qual era o propósito daquilo que ficou para trás. Não é verdade? É interessante isso. E nós somos o espelho dos nossos pais, né? Com certeza. Assim como a gente tem um traço, a gente herda um traço da nossa mãe, do nosso pai, assim também dos nossos pais espirituais, né? Dos nossos pastores. O pastor Luiz é um pastor que tem a visão, pastor missionário, né? Que tem a visão de ganhar vidas. E assim, a gente também, por conta dele, dessa visão, Missões veio aqui para o Piauí com força, né? Nós podemos ser enviadas. A nossa igreja esteve quando nós estávamos, né, enviados. Você foi primeiro para o CTM, depois foi eu. Para quem não conhece, o CTM é o Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, né? Existem algumas bases aqui no nosso país. Isso. E essas bases, a pessoa que é enviada, né, ela fica em confinamento lá para ser treinada, para que a palavra de Deus seja injetada nessa pessoa, né, para que quando ela saia, e estratégias também, né, estratégias de evangelismo, você aprende a trabalhar com crianças, com adultos, com todas as pessoas, levando a palavra de Deus. E aí, quando você sai de lá, você sai com uma nova visão, né? Então, eu acredito que é muito importante quando nossos pastores também têm essa visão. Porque primeiro vem dele, para que depois a gente herde esses traços, né? Também missionários, né? Isso é muito interessante. E essa questão, ela é bem bíblica de tudo aquilo que nós estamos falando, porque se formos pegar na palavra de Deus, Jesus, ele teve que passar, né, ali por João Batista, né? João Batista, não, Senhor, eu não quero fazer isso. Mas o que Jesus falou? É necessário, isso é necessário, né, para que o ministério viesse, né, desatar. Ali Paulo, quando ele estava, depois que ele ficou cego, quando ele teve aquela visão, foi necessário alguém lá impor as mãos para que o ministério dele viesse alavancar. Então nós só podemos ir debaixo de uma autoridade, né? E essa autoridade que Deus constituiu aqui na terra espiritual são os nossos líderes. Isso é muito importante, porque hoje incendeu no nosso coração, hoje está impregnado em nós pela visão de alguém, né? Isso pela visão de alguém. E tudo começou ainda muito da nossa adolescência, ali quando esse evangelho foi mostrado a respeito de missões, e eu desejei. Eu falei assim, não, pastor, eu quero ir. Então ele falou assim, pois você precisa completar os 18 anos para poder ir, né? Então ali eu fui, não sabíamos de nada, não sabíamos nem o que era, só sei que eu cheguei lá. E aí também aconteceu, né? A gente nem sabia o que era, mas foi lá e foi treinado. E algo que me trouxe a memória aqui, que me impactou muito quando eu estava no CTM, é que quando você está no campo missionário, ali surge quem realmente você é. Ali os seus erros são expostos. Ali ali eu fui tão confrontada, eu achava que era uma coisa, mas na verdade eu era outra. É verdade, verdade. E o lindo é que quando você está em confinamento, quando você está passando por um momento difícil, é ali que você vai mostrar realmente quem você é, né? Lá no centro de treinamento a gente pensava que era uma pessoa e Deus, as máscaras caíam, né? Lá, porque realmente você, como na sua casa você não tem como disfarçar quem você é. Eu posso disfarçar aqui na igreja, mas em casa eu vou mostrar realmente quem sou. E nesse momento que realmente a gente mostra quem nós somos, né? E nesse momento que nós estamos passando, trazendo para a nossa realidade, nesse momento de pandemia, né, que nós estamos passando, realmente a gente está mostrando só quem nós somos, né? Como que está a minha vida com Deus? Como que eu tenho vivido nesse tempo? Então isso só está refletindo quem realmente eu sou, quem eu era antes da pandemia, não é verdade? E aí Deus nos chama hoje para uma mudança, não é verdade?
Ele nos chama para uma mudança. Ah, mas eu tenho visto que eu não tenho sido a geração que faz a diferença. Mas não é o fim para você. Deus chama hoje para que você faça a diferença. Eu não pedi para estar aqui, né? Quando todo o início da minha trajetória, quando eu fui para o centro de treinamento, eu não pedi para ir, mas Deus, Ele viu nosso coração, né? Um arder no nosso coração, querer conhecer mais de Deus. Então você apenas tem que fazer o quê? Tem que falar, sim, Senhor, eu quero mais de Ti, né? Eu acredito que a gente tem que dizer sim para Deus e o mais Ele fará. Porque eu nunca imaginei estar aqui, você nunca imaginou estar aqui. Mas Deus, Ele tem, né? Os pensamentos de Deus são maiores do que nós pensamos, né? Então Deus, Ele sonha os sonhos. Então o que a gente precisa dizer é sim. Não é verdade? É como até o apóstolo Paulo disse, né? Eu tenho que esmurrar minha carne, o meu eu, minhas vontades, né? Porque se eu me deixar ser dominado por isso, a palavra de Deus, ela nunca fará efeito na minha vida. Ela nunca fará o efeito que ela tem e que ela pode fazer na minha vida, né? Interessante, ó. Lá no livro de 2 Coríntios, que eu tinha deixado marcado, 2 Coríntios 21, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz assim: ora, Deus é que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ou seja, é por isso que, como eu falei anteriormente, da luta, né? Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por problemas. Existe um conflito interno dentro de cada um. Agora, esta guerra, em alguns casos, ou em algumas pessoas, ela é mais dominada pelo espírito do que pela carne, né? Você falando aí sobre quem eu sou, quem eu sou de verdade, né? Aí alguém pode estar perguntando aí do outro lado: mas irmão, eu já aceitei Jesus, mas eu não consigo me firmar, e eu sinto o amor de Deus, eu sinto o amor de Deus, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E a resposta é essa, né? Deus não desistiu de ninguém por isso, porque Ele nos selou com o seu amor, Ele nos selou com o seu Espírito, né? E a nossa função aqui hoje, não querendo dizer que nós somos mais do que ninguém, não, de maneira nenhuma. Mas a nossa função hoje, através desse versículo, não é ter pena, mas compaixão do nosso próximo, porque a compaixão, ela vai gerar o amor. E o amor, né? E o amor vai fazer com que nós cuidemos daquelas pessoas. É por isso que nós abraçamos com força esse projeto aqui no Vila Vida, né? Porque são vidas totalmente destruídas, né? Famílias destruídas por conta do uso das drogas. E eu digo isso com propriedade porque, como eu falei no começo, além de eu ser um ex-usuário, eu sempre fui, não sou mais, graças a Deus, um cara muito problemático, principalmente com a minha família, com o meu pai, né? Sempre dei muito trabalho, dava muito trabalho ao meu pai. E quando eu comecei a usar droga, aí foi que as coisas pioraram, né? Mas graças a Deus, o Senhor, Ele sempre teve misericórdia de mim, né? Através da oração, da intercessão de muitas pessoas aqui na igreja, muitas vidas foram resgatadas, e uma delas foi eu, para a honra e glória do Senhor Jesus. E é muito bonito, Alisson, porque eu sempre ouvia a pastora aqui nesse altar interceder por você, né? E aí, isso é muito importante, a intercessão. Verdade. A geração que faz a diferença são intercessores, né? E a pastora, ela sempre orava e sempre entregou vidas aqui neste altar, e vidas que voltaram para esse altar. Então, a intercessão, ela é uma arma muito poderosa. Jesus intercedeu por nós. O nosso maior intercessor é Jesus. Quando Jesus estava ali na oração sacerdotal, Ele orou por mim, Ele orou por você, Ele orou por todos aqueles que ainda iriam ouvir falar dEle. Então, o nosso maior intercessor é Jesus. E nós devemos ser imitadores. Aqui nós falamos muito de ser imitador. E sermos imitadores de Cristo. Para que possamos viver na prática esse evangelho. Não é chegar e vamos aqui pregar a palavra de Deus, mas pessoas que estão praticando esse evangelho, anunciando, sendo diferença, seja no emprego, seja na vizinhança, onde estiver, em uma célula, mas acreditar nessa urgência do evangelho, porque
eu me trago aqui à memória, eu sempre gosto de compartilhar a mulher samaritana, quando ela teve um encontro com Jesus. Ali, quando ela viu que ela se rendeu a Jesus, ela teve a urgência de falar para outras pessoas. E a Bíblia fala que ela trouxe os homens daquela cidade até Jesus naquele mesmo momento. Por quê? Porque ela entendeu a urgência do Evangelho. E Jesus, como você bem frisou, ele tem urgência nos dias de hoje em salvar vidas, em salvar lares, né? A gente vê hoje lares precisam ser curados com urgência, lares precisam ser restaurados com urgência, né? O ser humano, ele precisa ser curado com urgência, né? Porque, como a palavra de Deus diz, que o amor de muitos nos últimos dias se esfriariam, né? E o interessante disso lembrando aqui da passagem, que a palavra diz que o amor de muitos se esfriariam, né? Mas mesmo assim a multidão não deixa de seguir Jesus. E aí, quando ele chega, Jesus ele chega no tanque de Betesda para curar aquele paralítico, existiam várias pessoas com doenças ali, várias pessoas doentes, de todo tipo de enfermidade, fora a multidão que seguia Jesus, mas ele só se direcionou para uma pessoa, não é verdade? Eu acredito que ele se direcionou para aquela pessoa, por quê? Porque aquela pessoa, ela de verdade tinha o desejo de ser curada, ela tinha o desejo de ser restaurada, assim como aquele ladrão na cruz, no penúltimo capítulo de Lucas, quando Jesus está sendo crucificado e aquele ladrão ele pede perdão pelos seus pecados e o próprio Deus promete para ele, né? Questão de segundos de vida, não querendo dizer que porque por conta dessa passagem a gente vai aproveitar a vida e nos últimos segundos pedir perdão, né? Não em relação a isso, mas dizer que a misericórdia e o amor de Deus é infinito a esse ponto, né? E por isso que Deus ele tem urgência em curar as pessoas, porque Ele não quer que nenhum se perca, na verdade. Ele não quer que nenhum se perca. E eu queria ler um versículo que está lá em Salmo 139, que diz assim, a partir do 7: Onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Amém? Amém. Eu acredito que esse salmista, né, estava passando por um momento e ele disse: Senhor, ainda se eu subo aos céus, lá o Senhor me encontras, né? E talvez você, onde você esteja, falar, mas talvez para mim não tem jeito. Ou talvez eu estou passando por um momento difícil, estou passando por uma ansiedade profunda, né? Por uma depressão profunda, mas o Senhor fala, se você subir nos mais altos céus, lá Ele vai te encontrar, né? Se eu descer no mais profundo, Deus ele encontra você onde você está. A presença de Deus, ela transcende, né? Nós estamos aqui e você está aí, mas ainda assim a presença de Deus ela nos encontra, né? Isso é muito forte. E eu acredito que nós devemos nos submeter ao Espírito. Existe uma urgência muito, muito grande da parte de Deus sobre a sua noiva, não é verdade? E que a noiva precisa amadurecer. A noiva precisa amadurecer porque as bodas logo vêm. E o cordeiro, o noivo quer buscar a sua noiva, mas nós precisamos amadurecer nessa geração também. E aí ele precisa vir, mas ele precisa vir pegar uma noiva santa, uma noiva madura. Isso é muito interessante, eu gostaria de finalizar com essa palavra, né? Que o noivo ele precisa vir, mas ele quer buscar uma noiva madura, uma noiva santa. E nós precisamos amadurecer, né? Porque as bodas logo vêm. Verdade. Amém? Amém. E está afirmado, né? Está afirmado nessa palavra, está afirmado naquilo que Jesus quer que sejamos. Então, ele é o noivo e nós somos a noiva. E estar prontos para isso é necessário. Então, estar prontos e anunciar também, porque às vezes é uma mensagem que não se fala, né? Falamos, olha, vem até Jesus, mas não se é dito que é necessário também
viver uma vida de santidade, porque há uma eternidade, né? E essa eternidade, para nós, não é estar aqui nessa terra. A nossa eternidade é com Ele. É mostrar para as pessoas que a nossa morada, ela é de onde o Senhor nos gerou. Lá nos céus, é com Ele. Nós fomos feitos de lá e para lá nós iremos retornar. Esse é o propósito pelo qual o Senhor nos gerou, para vivermos uma vida de adoração com Ele contínua. E crer também, acreditar nas pessoas, né? Porque às vezes, fulano de tal não tem jeito, está naquela vida ali. Mas precisamos acreditar nas pessoas, né? Para encerrar, eu quero, antes de passar aqui a oportunidade para o Alisson, falar a respeito de um jovem que eu encontrei ele debaixo de uma ponte. E ali eu estava indo para o culto, na verdade eu estava indo pegar uma outra pessoa, um morador de rua, para levar para a igreja. Só que esse morador me deu um bolo, não estava lá no horário combinado. E eu olhei daqueles dois jovens ali debaixo de uma ponte, escutando reggae, e eu falei para o meu esposo, está ardendo no meu coração, eu vou convidar eles para a igreja. E eu convidei os dois, um se batizou, esse que se batizou está firme na casa de Deus. E toda vez ele fala assim, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a irmã Eline e o irmão Marcos. Então hoje ele está casado, hoje ele vai ter filho, e Deus transformou a vida dele de tal maneira, e ele é tão grato por isso, porque Jesus transformou ele, e nós precisamos acreditar nas pessoas e crer que o evangelho ele é urgente. Sim, porque esse evangelho nos alcançou, né? Sim. Quando nós não merecíamos, nós não merecemos ainda, mas quando a gente estava no mundo, a gente estava perdido, alguém acreditou em nós, e isso é muito importante, porque a gente precisa acreditar nas pessoas, porque alguém acreditou em nós quando nós não éramos nada, né? Primeiro Jesus, ele acreditou em nós. E por isso nós precisamos acreditar também. Interessante isso, Eline, que no livro de João, Jesus diz para a gente confiar, para o nosso coração não ficar temeroso e acreditar nele, né? E é por isso, Eline, que eu amo o Senhor, eu amo a obra de Deus, porque existem pessoas que precisam simplesmente de uma só palavra, de um abraço, simplesmente de ouvir, olha, Jesus te ama, e isso vai libertar a pessoa para sempre, sabe? E isso é maravilhoso, porque para o homem ele quer buscar explicação, quer buscar uma palavra bonita para falar, para explicar aquele momento, mas não. O lindo de Deus é isso. O evangelho é simples, né? O amor dele transforma tudo e não tem como explicar. É inexplicável isso, né? O amor que ele tem para conosco, nós pecadores, é inexplicável, né? E é por isso que eu acredito que Deus, ele ainda há sim de chamar muita gente de volta para o seu caminho, né? Eu acredito porque se nós estamos aqui hoje tendo essa conversa, e essas pessoas que estão aí em casa ouvindo, é porque Deus ele vai usar não somente nós, mas essas pessoas que estão em casa, com certeza, ouvindo essa live, vendo essa live, né? Ouvindo esta palavra. Eu creio que Deus ele usa qualquer um que esteja disposto e disponível a amar o próximo, né? Para a gente encerrar, eu vou deixar só o Salmo 34, que é um dos meus preferidos, que diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Essa palavra é linda e muito forte, né? Muito forte. Palavra que liberta, que cura e que transforma. Aleluia. Amém, Jesus. Quero agora pedir para a Cris vir levantar uma intercessão nesse Amém. momento. Queria convidar você, aí onde você está, a fechar os seus olhos, né? Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Pai, nesta hora, eu me coloco diante da Tua presença, juntamente com os meus irmãos que estão aí do outro lado.
Senhor, nós acreditamos, Senhor, nesse evangelho que sara, que cura, por isso nós estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos em Ti, nós acreditamos na Tua palavra, Deus, nós acreditamos que Tu és o Deus o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, as mesmas obras que o Senhor fez naquele tempo, o Senhor pode fazer hoje, e nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor pode curar, Senhor, aquele que está oprimido, o Senhor pode curar, meu Deus, aquele que tem ansiedade, o Senhor pode curar, Senhor, aquele que tem depressão. Nós acreditamos na Tua palavra porque ela é viva e eficaz, Senhor. Nós acreditamos que Tu és o sol da justiça, Tu és o pão da vida, Senhor. Tu és a água que mata a nossa sede. E eu convido o Espírito Santo nesta hora, o Senhor ir ao encontro desta vida que está do outro lado, Senhor. Senhor, na sua necessidade, Pai, que o Senhor venha ao encontro da sua necessidade, meu Deus, em nome de Jesus, suprindo, Senhor, as necessidades dos Teus filhos neste tempo difícil, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos, Pai, nesta hora, Pai, pelo órfão, pela viúva. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, ao encontro, venha trazer o órfão, Senhor, esperança, venha trazer a viúva esperança, Senhor. Nós clamamos a Ti pela nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, as pessoas dizem que não há esperança, mas nós acreditamos em Ti, porque Tu és a esperança de vida eterna. Nós acreditamos em Ti, Senhor, porque quando o Senhor coloca a mão, se o Senhor quiser, o Senhor acaba agora com essa pandemia. Nós acreditamos em Ti e nós esperamos em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém. Deus seja louvado por esse momento. Quero agradecer ao pastor Alisson por estar aqui, a missionária Cristiane, e também ao nosso pastor Luiz, né, que tanto falamos dele aqui, né. Quero agradecer a você também que nos ouviu. E esse momento, né, eu pensei assim, o que fazer? Não, vou fazer uma live missionária para fortalecer mais e mais essa mensagem no nosso coração. Pois que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e amanhã tem live. Paz.